amanhã e depois pela Libertadores da América contra a Católica. Caco, sua análise. Defesa, né? Diga lá. Principalmente a defesa vai ser muito exigida nesse jogo, certamente, né? O Furacão dentro de casa é muito forte, ataca muito, muita velocidade, imposição. Então vai ser testada essa linha aí que tem o Arão improvisado na defesa, né? O Isla voltando, às vezes pode ser, é uma defesa híbrida, pode ser alinhada em 3, como pode ser alinhada em 4, se o Felipe Luiz desce e o Isla desce um pouco também, é linha de 4, pode ser linha de 3 quando os dois sobem. Enfim, tem vários aspectos, a defesa que eu vejo como grande teste, até mesmo o próprio goleiro Hugo. O que eu vejo, voltando um pouco àquele debate, só para dar a minha opinião em relação ao goleiro, eu vejo que a contratação do Santos, está muito claro que o Paulo Souza gosta do Hugo. Ele traz o Santos como uma alternativa para o Diego Alves, que ele não sentiu confiança. Me parece isso, ele não fala declaradamente sobre isso, mas ele gosta do Hugo e quer um reserva para o Hugo, e o Santos veio para isso. Se o Hugo vacilar de alguma forma, ele entra. Eu vejo a defesa sendo muito testada, é importante se o sistema defensivo, os dois volantes que estão ali muito bem, o Thiago Maia e o João Gomes, consolidando no meio de campo, o Everton Ribeiro jogando na sua, né, não mais como ala, cresceu muito no time do Flamengo e vejo o Flamengo com boas possibilidades até mesmo de ganhar o jogo, mas a defesa é que será bem testada nessa partida. Importante dar uma olhada para a defesa do Flamengo neste jogo. Você citou aí o Everton Ribeiro. O melhor momento do Everton Ribeiro nessa passagem curta do Paulo Souza, mas a gente está voltando a ver aquele Everton Ribeiro lá de 2019 que o torcedor tanto cobrava, Caco? Sim, acredito que sim, até por uma questão física também. Me parece que fisicamente ele volta a estar melhor na posição dele, sendo exigido, com muita criatividade, velocidade em contra-ataques. É um jogador muito importante que talvez tenha sentido também essa questão de ter a concorrência de uma vaga na seleção brasileira. Isso mexe muito com o jogador. E o fato de não estar sendo convocado novamente, o jogador sente esse tipo de coisa, que não está num ano de Copa do Mundo, talvez sendo preterido pelo Tite, isso mexe também com o jogador. E o fato de ter mudado de posição. E agora parece que está voltando, principalmente por uma questão física. Me parece que fisicamente ele volta a estar numa excelente condição. É, sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores de meio de campo, meio e ataque, para o ataque que o futebol brasileiro tem. Acrescenta muito junto com o Arrascaeta no time do Flamengo. Dois jogadores que articulam muito bem e o Flamengo dessa forma fica muito potente, muito forte. E você falou agora há pouco, professor, que teve o nome gritado, né? O Paulo Souza no Maracanã, numa semana em que muita gente falando que o Jorge Jesus deve vir ao Brasil para acompanhar o Carnaval, para passear com a família. Quem estava na Marquês de Sapucaí ontem? Na primeira noite de desfiles lá no Rio de Janeiro? Faceirinho? Paulo Souza, com Marcos Braz, faceiro. Juntinhos, exatamente. Agora, será que, dando continuidade, né, a esse bom futebol, esse bom clima que você falou, será que ele afasta de vez o fantasma do Jorge Jesus, ou isso ainda vai demorar nesse Flamengo? De vez. De vez é difícil, de vez. É complicado, porque o Rogério Ceni ganhou um título nacional e não afastou de vez. O Renato Gaúcho começou goleando todo mundo e não afastou de vez. Mas então, o Paulo Souza ele já tem uma recepção melhor em relação... Em relação ao Renato eu não sei, mas ao Rogério com certeza. Mas o de vez passa por sequência. Né? O título, talvez. Talvez não o título, porque o Rogério trouxe o título. Mas é como. A questão do Jorge Jesus é como, né? É uma questão de jogo, de nível de jogo. Não digo alcançar o nível daquele jogo do Jesus, porque para mim nem o Jesus alcançaria se ficasse no Flamengo. Ele já dava mostras que não era o mesmo Flamengo quando ele saiu. Eu acho que também por isso ele acabou saindo, né? Mas pelo menos algo próximo daquilo, do nível que se espera desse time. O Flamengo é um time com um potencial imenso. Eu digo time mesmo, esses jogadores, que já mostraram isso. Essa questão de convencer a opinião pública, todos nós, torcedores, dirigentes do Flamengo, isso é fundamental para a manutenção do técnico, torcida, crônica em geral, convencer de que esses jogadores podem chegar perto do nível, perto do máximo que eles podem render. Eu acho que essa é a questão de satisfação e de consistência, de sequência de resultados. Esse bom momento do Paulo Souza, outros também tiveram.
O Renato teve momento que estava todo mundo renatizado. Ninguém lembra disso. Mas os caras falavam, eu estou renatizado. Lembramos, teve um momento de várias goleadas seguidas. Então. Mas as coisas mudam muito rápido nesse país. Pois é. Esse país do futebol. O cara que está souzizado, é souzizado, não souzado, hoje, pode não estar amanhã. Tem que tomar cuidado. E nesse processo de relações públicas, para mim seria muito mais efetivo, em vez de ir na Sapucaí, o Marcos Braz dá uma declaração pública bancando o Paulo Souza até o fim do ano. Imagina o treinador, que ele vai ter o Jorge Jesus sempre ali no encalço, ainda mais por ser compatriota. O cara vem para o Brasil. Daqui a pouco, para de receber do Benfica, termina o contrato, está livre, leve e solto, querendo trabalhar. Ele sabe que isso daí esse debate vai ser permanente. A cada derrota vai vir o Jorge Jesus de novo. Se há um comprometimento da diretoria, isso precisa ser público e o futebol, a comunidade do futebol precisa desse avalista. Então, falta para mim, a diretoria do Flamengo, entender essa evolução do trabalho, entender que há perspectiva, entender que o Paulo Souza tem feito tudo que é pedido e chancelar, falar, pô, o Paulo Souza é o nosso treinador, o Jorge Jesus não quis voltar por vontade própria, foi uma escolha do Jesus não voltar. Se ele quisesse, ele seria o treinador, não o Paulo Souza nesse momento. Ele escolheu não voltar para o Flamengo e tem de ser página virada. E essa página virada, a diretoria pode ajudar. Parte da torcida do Flamengo já está ali com o Paulo Souza. Clima faceiro, de amizade carnavalesca não te convenceu. Então, Não basta levar para o camarote? Não basta. Não basta. Podia ter postado, pelo menos, nosso treinador, comandante que a gente escolheu, alguma coisa assim. Mas quem tem que virar a página primeiro é a própria diretoria. A diretoria não pode ficar alimentando esse tipo de sonho, de ilusão e de desejo com o que aconteceu. Temos as prováveis escalações do Furacão e também do Rubro Negro. Aliás, de dois rubro-negros, do rubro-negro carioca. Tá aí do técnico Fábio Carille, início de trabalho no Atlético Paranaense, com Bento no gol, Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner. Pablo Siles, é isso? Pablo Siles, Brian Garcia e o Davi Terans, Canóbio, Cirino ou Pablo e Vitinho ou Coelho. Esse é o provável Furacão para receber o Flamengo na Arena da Baixada. O time do técnico Paulo Souza, com Hugo, William Arão, Davi Luiz, Felipe Luiz, Isla, para alegria de Paquita Rubro-Negra. O Isla pode continuar aí como titular. E mais uma notícia, hein? A gente já está começando a achar normal o Hugo como goleiro. Não, a gente não, você. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Thiago Maia, João Gomes e Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gabigol. O Hugo fez uma grande partida, na minha opinião.